Só um minutinho. 1, 2, 3, tá igual aqueles estúdios. Demora. Isso, começou. E eu vou projetar aqui para vocês a nossa área de trabalho. Aí vocês conferem se está ok, se vocês estão visualizando a área de trabalho. Conseguem visualizar a área de trabalho? Todo mundo, sem nenhum problema? Tá de boa. Tá de boa, né? Então, pessoal, é o seguinte, né? Meu nome é Ana Carla, sou professora de Química, Química 1, que nós chamamos, né? Dentro do curso de vocês, curso técnico em eletrônica, e vocês estão no primeiro ano, né? Do curso técnico de eletrônica. E estamos aqui iniciando, então, né? O ano de 2021, 20 do 4, tá? Então, vamos, que nós temos muita coisa para ser feita esse ano, e provavelmente, né? Mais que provável que continuaremos nessa modalidade online. Mas vocês já estão aí acostumados também, né? Vieram aí de escola que trabalharam o ano passado também na modalidade online, não foi isso? Todos nós, né? Então não é novidade para ninguém. Talvez seja, alguns ainda não tenham tido contato com esse aplicativo, né? O Teams. Ou vocês já conheciam, pessoal? Já conheciam? Não é novidade? Nunca vi. Primeira vez que eu vejo isso. Então, né? Alguns alunos até Primeira vez também. Porque Oi, professora, travou aqui para mim. Você já conhecia esse aplicativo, essa plataforma de videoconferência, o Teams, da Microsoft? Não, é a primeira vez que eu uso também. Tá, então assim, ela é um pouco mais enjoada para poder estar utilizando, né? Mas de contrapartida, né? Tu tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Ela é mais indicada no caso, né? De área acadêmica. Por isso que nós fizemos a opção por essa plataforma, tá? A instituição, logicamente, o Instituto, ele disponibiliza não só essa plataforma, disponibiliza outras, né? Por exemplo, a que mais usada é o Google Meets, né? A Google, e essa aqui é da Microsoft. Nós utilizamos a versão free, né? Então, assim, tem alguns aparatos que nós não utilizamos, que ela não permite, né? Mas ela já nos dá uma amplitude interessante com relação às nossas aulas. Então, por isso que nós, só aceitando um aluno aqui que solicitou, e aí, pessoal, inicialmente, vocês vão sempre entrar aqui. Essa é a nossa sala de aula. Não tem que mais, né? O caminho entrou pelo Moodle, logicamente você vai precisar do e-mail institucional, e aí você tem lá o link da sala que você vai cair aqui. E aí eu faço o aceite uma única vez. Próxima aula não tem mais que trabalhar com aceite, só quem não entrou ainda, certo? Então, esse vai ser sempre o nosso caminho de comunicação, né, online presencial. E vocês vão ver que, inclusive, também as nossas avaliações nós fazemos por aqui, tá? Então, tem algumas dificuldades? Temos, né? Eu tenho, vocês vão ter, mas, assim, nós vamos aprendendo juntos, tá? Mas ela realmente tem muitas outras particularidades na área acadêmica diferenciada em relação a Google Meets, tá? Não é só para palestra em si. Nós, então, vamos iniciar aqui. E aí, antes de começar aqui a nossa lousa e a explicação, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu acredito. Vocês entraram pela plataforma, pelo Moodle, não foi isso? Confere? Sim. Sim. Exatamente. Exatamente. Lá vocês viram que tem um plano de ensino, vocês viram isso? Bem, Sim, tem um plano de ensino. E lá também, eu vou abrir lá, porque para ficar mais fácil para eu explicar, né? Porque senão vocês não vão lembrar e assim é muita coisa. Eu gosto de mostrar o primeiro dia de aula para a gente não ter confusão e nem problema, né? Então vamos lá, vou entrar lá no... Não sei o que aconteceu aqui, mas tudo bem.
minutinho aqui, vamos ver se nosso computador vai pegar aqui. Vou esperar. Acho que eu tive uma pequena perda aqui da minha senha. Eu não sei porquê. Só um minutinho que eu vou fechar esse lado aqui e vou abrir a outra aba aqui. Senão eu vou ter que pegar a senha e aí eu já não lembro mais. Ah, tá. Bom, pessoal, acho que eu tive uma queda de energia e eu perdi aqui a minha página aberta. Mas se não abrir, a gente só comenta e depois... Eu tenho que localizar a senha. Restaurando a página aqui. Que pena. Vamos deixar, depois qualquer coisa eu pego a senha daqui a pouco. Tem que pegar ali. Mas, enfim, lá vocês têm uma plataforma, e nessa plataforma vocês têm um plano de ensino. Eu vou tentar abrir na outra aba aqui, e vou puxar ela para cima, vou falando, e se eu conseguir... Bom, aí consegui. Bom. Vocês têm algumas orientações importantes, tá? Que o nosso canal de comunicação é via modo institucional, mas esse aqui vai entrar. Se não entrar, aí entrou. Vocês é Química 1, eletrônica, né? Um minutinho. Acredito que seja essa turma. Isso. É aqui vocês. Vocês são essa turma aqui. Bom, então aqui vocês entraram aqui pela sala. Aqui tem um livro-texto do Ciscato, que é só você clicar aqui. Vocês ainda não receberam esse livro, não sei como vocês vão receber esse ano, como é que vai funcionar, mas esse é o livro, tá? Ele está disponível aí para vocês, eu não vou baixar ele aqui, porque realmente eu só vou passar assim, de uma forma bem rápida, mas quem quiser, né, tem ele todo, é o que nós vamos utilizar e o que vocês receberiam ou vão receber, né, para estudarem. Mas enquanto isso se vai demorar um pouco, enfim, né, ele já está aqui em PDF para vocês, né, já que a gente trabalha com exercício, enfim. E aí vocês precisam estar utilizando o livro, então a gente já colocou ele aqui em PDF, tá? O livro. Aqui é o nosso plano de ensino remoto, tá? Também você pode entrar nele. Tá aqui. Vamos abrir. Tá parecendo a válvula, né? Tão lento que tá. Mas vai abrir. É só ter um minutinho de paciência. Bota mais carvão aí, professora, para ir mais rápido. Tem que colocar. Você viu que situação, né? A coisa tá lenta aqui. Mas tô achando que é minha internet. Minha internet parece que não tá completa aqui, não. O sinal dela não. Mas vamos lá. Bom, então aqui, né, é o plano de ensino nosso.
tá? Então, tem a ementa da disciplina, né, o objetivo e os conteúdos que nós vamos estar trabalhando, tá? Dentro desse ano letivo de 2021. E temos aqui a nossa plataforma, que é a Microsoft Teams, que é essa que nós vamos estar utilizando. E aqui tem as bibliografias, né, que você pode utilizar, mas lembrando que a nossa bibliografia principal é essa aí que eu acabei de mostrar para vocês. Então, esse é o plano de ensino. Então, quem, né, tiver alguma dúvida, pode estar utilizando aqui desse plano, né, para poder estar avaliando, inclusive, né, o caminhar das aulas, tá bom? Então, sala de aula, livro, texto que nós vamos utilizar, plano de ensino. Qual é o horário? Né? Terça-feira, das 10h30 às 11h30, sendo que segunda-feira, não é essa próxima, mas daqui 2 semanas a gente já começa, a gente tem um horário de atendimento também síncrono, ou seja, presencial. Ah, eu sou obrigada a assistir? Não, você não é obrigado. Mas é interessante que você vá, porque aqui é que a gente resolve exercícios, né? Então, a gente vai marcando os exercícios e aqui nós vamos falar. Pois não? Alô, alô, alô. Nós vamos aqui resolvendo os exercícios, né? Das 15h30, então, às 16h30, ok? Aqui é o link, então, essa é a outra sala, né? Na verdade, então, para a sala de aula normal, você vai sempre entrar por aqui, como vocês fizeram hoje. Não precisa mais ser aceitos, porque vocês já vão fazer parte, membros da sala. Aí, essa outra sala é a sala de plantão. Então, é essa da segunda-feira, das 15h30 às 16h30. E o que é isso aqui? Gravação das aulas síncronas no Teams e a lista de frequência das aulas síncronas no Teams. Então, hoje, por exemplo, está sendo gravado. Na hora que terminar a aula, eu vou trazer o vídeo da aula para cá, ele vai estar aqui. E, logicamente, também no Teams, é uma outra, né, particularidade dessa plataforma, eu já baixo a lista de presença assim que eu termino a aula. Então, ele vai indicar, por exemplo, vamos supor que o Andrei entrou às 10h50. Então, vai estar lá, o Andrei entrou às 10h50. Vamos supor que o Andrei, eu só estou dando exemplo, viu, Andrei? Não fica ficar irritado comigo, não. Saiu às 10h55. Também vai estar lá, que o Andrei saiu às 10h55. Vamos supor que acabou a energia dele, enfim, teve algum problema, né? E daí, ele ficou, então, só 5 minutos na aula. Então, aqui vai estar registrado. Então, aqui, ó, eu vou toda a aula nossa, né? Também linkar aqui a lista de presença, certo? É uma segurança dos senhores também. Ah, professor, tive um problema. Sim, pode falar. Só uma coisa que até hoje eu não tive assim uma visão muito clara assim do que é, mas a aula síncrone é aquela que a gente participa? É essa aula que está acontecendo agora. E a assíncrone é aquela que... Vou deixar um material aqui no mudo para você estudar sozinho e fazer as atividades. Ah, tá, entendi. Obrigado, viu? Nenhum problema. Então, isso aqui que eu estou mostrando para você, né, é só das aulas síncronas, que são essas aqui que estão acontecendo. Essa da segunda-feira também, das 15h30 às 16h30, que é o plantão de dúvida, ele também é síncrono, ou seja, eu falo assim, é o presencial online. A gente tem o online EAD, que é o assíncrono, né, que você entra a hora que você puder fazer. Eu, por exemplo, posso salvar aqui, gravar alguns vídeos, de eu explicando um determinado conteúdo e colocar ele aqui. Aí ele é assíncrono, porque você vai assistir a hora que você quiser. Agora, logicamente, quando você estiver presente, por exemplo, as aulas síncronas que estão sendo gravadas, você não pode assistir aquela aula. Teve algum problema com a sua internet, com a sua energia, ela vai estar aqui. Você pode assistir ela em um outro horário também. Só que aí tem um grande problema, você não vai ter presença. Certo? Entendido? Tá claro isso? Certo. Bom, aqui, ó, isso aqui são atividades assíncronas, que eu já coloquei aqui, mas ainda não é para vocês executarem. Conforme for
né, o momento da execução, eu vou avisá-los nas aulas síncronas. Então, por exemplo, vou falar, olha, vocês têm uma atividade assíncrona, né, que é a 01, que vocês vão fazer. Aí vocês vão executar e vai ter um prazo para poder estar me encaminhando o material. Aí eu já coloquei algumas coisas aqui, mas isso aqui ainda não é para vocês executarem. Eu só estou adiantando aqui a plataforma para facilitar a minha vida, né? Mas eu vou ponderando com vocês o momento que é para vocês executarem as atividades. E aqui são algumas orientações também, que vão ser no momento de atividades, que é essas aqui. Eu vou falar, você tem tanto tempo para fazer. Você tem tanto tempo para executar, certo? Aí eu falo na aula síncrona e aqui eu coloco as orientações no link. Então, a gente vai conversando. O nosso canal de comunicação é aqui na plataforma Moodle. Então, tudo que eu for propor para vocês vai estar aqui. Certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com que enquanto vocês vão pensando aí, só vou aceitar os colegas que estão aqui solicitando. Esse negócio de aceite é só a primeira vez. Depois acabou. As aulas fluem sem ter que fazer isso toda a aula. Vocês já entram direto. Certo? É só o primeiro momento, que é a primeira vez que você entra na turma, que eu tenho que fazer o aceite. Mais alguma dúvida? Compreenderam? Tá claro? Não, tá de boa. Tá de boa? Certo? Então, por exemplo, eu vou ter avaliação. Aqui, esse eu trouxe para cá de coisa de 2020, isso aqui eu vou mudar, mas aí a gente traz todas as orientações aqui, tá? Então, fechando isso, voltando aqui para nossa louça. Bom, então, nós vamos trabalhar com o livro, o trabalho em cima do livro. Por isso que é importante que vocês já baixem esse PDF que eu coloquei para vocês no computador de vocês, né? Porque nós vamos estar utilizando esse livro como referência nos nossos estudos. Por enquanto, vocês não têm um livro, confere? Então, eu vou aqui, né, eu uso a lousa e também uso o livro. Então, são as duas coisas associadas. Se fosse na aula presencial, da mesma forma, eu usaria a lousa, o quadro e uso o livro. Então, os alunos sempre estão com o livro lá na carteira dele para assistir a nossa aula. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Sim, professora. Entendemos. Sim, professora. Pode falar. Beleza, professor. Tranquilo, então. Então, ó, começando, então, no nosso livro, capítulo 1, tá? Do livro, que traz como, né, o tópico dele, esse livro é interessante, eu já vou até puxar ele aqui, só para mostrar para vocês agora, que aquela hora eu mostrei lá, mas na forma pequenininha, né? Deixa eu trazer ele aqui agora, como fique mais visível para vocês. Então, é o capítulo 1, né? E ele traz, na verdade, ele trabalha sempre com temas, certo? Então, a gente entra aqui com a contextualização, né? E depois, só mostrando um pouco da proposta do livro para vocês. E em cima disso, logicamente, a gente começa a trabalhar alguns conceitos da química, né? Como, por exemplo, transformações químicas, transformações físicas, né? Reações químicas, e conservação de alimentos, que né, é o contexto de transformações químicas. Então, depois disso, né, só mostrando aqui uma ideia do livro, a gente já começa o tema, a gente trabalha por tema 1, depois entra o tema 2, que é o conceito, né, de representação de transformações químicas, basicamente, também contextualizados. E buscando o quê? A ideia do Enem, as questões do Enem, tá? Então, aí tem os exercícios, né? E já entra no tema 3, que é a conservação de massa, aí vem, logicamente, alguns conceitos, né? De química básicos, né? Que nós vamos ter que rever com vocês, que eu acredito que vocês já viram lá no 9º ano, mas aqui a gente tem, né? Tenta focar de uma forma mais abrangente possível. Vem novamente as questões de fechamento de tema. Vem o tema 4, né? Só mostrando o primeiro capítulo para vocês terem uma ideia. Aí vem novamente a parte química, né?
E aí vem exercícios finais. Esses exercícios finais são exercícios de vestibular, exercícios de Enem, que vão, né, que não são poucos e que eu agendo todos para vocês fazerem, né? Aí tem algumas questões de curiosidade, e aí começa o capítulo 2. E assim por diante. Aí, professor, você vai resolver todos esses exercícios em sala de aula? Não, não tem como, né, pessoal? Porque nós temos 1 hora de aula. Então, por isso que a gente tem aquele plantão de dúvida de aula síncrona. Eu agendo para vocês os exercícios e vocês tentam executar e depois vão lá para tirar as dúvidas. Certo? Então, é assim que nós vamos estar trabalhando com vocês. Sem falar que a gente traz alguns conteúdos extras também para poder, né, estar implementando. Mas a nossa referência, então, é esse livro que está disponível lá na plataforma Moodle, né? Na versão aí PDF para vocês. Tudo bem? Tá ok? Então, é esse o livro, tá? Entendemos. Ciscato, né? Esse é o autor. Esse livro é um livro bem recente, tá? E que vocês vão receber ele impresso, né? Mas, por enquanto, eu não sei quanto. Então, essa edição é a primeira edição, ela é de 2016. Ela não é uma edição tão antiga assim. Por isso que ela tem toda essa proposta de contextualização para depois, né, vir com o conceito propriamente dito. Ok, pessoal? Então, é aqui que nós vamos estar trabalhando com vocês, né? Deixa eu só puxar ele aqui um pouquinho. Pronto. Vamos lá, então. Então, conservação dos alimentos e transformações dos materiais. Dentro da ideia, né, que vocês já estudaram, que é química, alguém se lembra o que era química, basicamente? O que vocês diriam para mim? O que é química? Opa, minha caneta tá. Deixa eu só... Tá, eu já estudei química uma vez, só que por essência eu não vou lembrar. Tipo, o Não, que é química vem a basicamente? seguir. Eu acho que é tudo aquilo que passa por uma transformação, não é, professora? Tudo aquilo que passa por uma transformação. Alguém tem... Esse, mas minha letra hoje está feia, hein? Aqui a gente está aprendendo a escrever, viu, gente? Tem quase 1 ano, mas ainda está no beabá. Química, certo. Então, é tudo aquilo que passa por uma transformação, você diria que é química. Alguém Sim. mais tem alguma outra observação? Eu acho que é quando você tem modificação na composição da matéria, né? Porque quando tem só modificação no estado físico, seria só estado físico e não transformação química. Johnny deu uma aula agora, hein? Muito bom. Estudo dos átomos, Então, talvez? quando eu falo aqui de conservação dos alimentos, você acha que tem alguma coisa a ver com química ou não? Isso não tem nada a ver com química. Tem, professora, porque, tipo assim, tem aquele negócio do sal, né? Que, tipo assim, o pessoal antigamente não tinha geladeira, né? Aí eles usavam sal para conservar a carne. Isso, né? Então, algo interessante, né? E você sabe o que o sal fazia com a carne? Porque ele conservava a carne? Eu sabia, eu esqueci já. Então, assim, deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho. Só um minutinho. Eu vou só trazer um negócio aqui do livro para facilitar para nós. Então, você esqueceu o que o sal fazia na carne que conservava a carne. E hoje nós utilizamos mais a questão da refrigeração. Também alguém sabe dizer por que a refrigeração aumenta a vida útil do produto? Eu vou chutar que seja porque normalmente a maioria dos vírus e bactérias não suportam muito temperaturas baixas. Então, então mantém o alimento comestível por mais tempo. Vou só copiar um pedaço aqui desse negócio para facilitar para nós. Então, olha aqui o que né, a parte histórica aí que você já estudar, né, embarcação de
Pedro Álvares Cabral, né, lá na história, né, e o que tinha algo interessante dentro da conservação, né, da alimentação dos tripulantes. Quem gosta de ler, aqui dá para vocês lerem essa amplificação que eu fiz, que Sim. tá? Quem que é que gosta de fazer leitura aí para nós? Professora. Pode. Já leu só o primeiro parágrafo? Isso, até 1.500 pessoas. É o segundo parágrafo, porque o segundo parágrafo é pequenininho, né? 2 linhas. Sim. A viagem de Portugal até o Ilhéu de Coroa Vermelha, atual Santa Cruz, Cabral, durou 44 dias e a tripulação contou com cerca de 1.500 pessoas. É o primeiro parágrafo e o segundo. Sim, eu pensei que era... Só para lembrar um pouquinho da história, os 2 parágrafos, por favor. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e sua frota, vindos de Portugal, desembarcaram em terras brasileiras. O objetivo inicial era estabelecer um entreposto para as viagens às Índias. Nessa época, a navegação para terras distantes durava semanas ou até meses. Um dos diversos desafios que essas viagens apresentavam era a conservação dos alimentos para o consumo durante todo o percurso. A viagem de Portugal até o Ilhéu de Coroa Vermelha, atual Santa Cruz, Cabralha, durou 44 dias. E a tripulação contava com cerca de 1.500 pessoas. Então, fazendo uma revisão aí na parte histórica, né? O tempo, né? Aí foi de 44 dias aproximadamente, né? E aí tinha uma multidão aí, né? 1.500 pessoas, ainda bem que não tinha coronavírus na época, né? Bom, então, qual que era o gargalo, né? Desses tripulantes, né? Era a conservação dos alimentos. Como conservar os alimentos? Então, eles tinham, né? No caso aqui, a água que eles estão falando aqui, né? Era armazenada em barris. E aí tinha o procedimento, né? O pão embolorava rapidamente, né? Se você pegar um pãozinho na sua casa e deixar aí no saquinho aí por uns 4, 5 dias, você comprou lá na padaria, você já não vai conseguir comer mais o pão, né? Se deixar aí por uns 10 dias, você já vai perceber exatamente essa formação aqui, né? Dessa cultura, né? Dessa colônia, né? De micro-organismos. Vira uma pedra o pão, professora. Oi? Vira uma pedra só o pão, mas acho que dá para comer. Depende, né? Se deixar aí... Depende do pão também, né? Depende do pão. Se for um pão francês, você pode jogar uma pedra, né? Você vai jogar na cabeça de um, vai cair de costa, né? Mas tem pão que tem uma data de vencimento. O pão de forma, né? Você compra ele tem uma data de vencimento. Logicamente, né? Aquele pão hoje, ele tem, né, conservantes, aditivos químicos, que nós vamos estudar, inclusive, né? Qual é a função deles, ainda não sabemos, mas são adicionados. Você já olhou? Por exemplo, lá nos ingredientes, aí tem sempre lá um aditivo químico. Já viram isso ou não? Já olharam o rótulo? Mas mesmo assim, ele tem uma vida útil, né? Normalmente aí de 3, né, até 6 meses, depende do tipo de pão, né, da proposta dele, né? Mas, enfim, ele vence também. Tem um período e ele vai vencer. Biscoitos, por exemplo, né? Os famosos biscoitos, biscoito Mabel. Quem já comeu um biscoitinho Mabel vencido? Já viu o sabor que ele tem? Não, acho que eu ainda não fui louco a esse ponto. É ruim, professora. É ruim, não é? Tem um cheiro de gordura estragada, não é isso? De ranço. Exatamente. É ruim. Já degradou, deteriorou, quebrou as ligações químicas e ali o conservante já não tem mais poder atuante. Então, tem uma vida útil do produto. Então, assim, eles tinham que tentar trabalhar, né, com alimentos que tivessem mais baixo teor de umidade. Opa, por que baixo teor de umidade? Fungos normalmente crescem em lugares úmidos, então, para evitar fungo. Isso. Então, aonde eu tenho maior umidade, eu tenho um maior ambiente, né,
para proliferação de micro-organismos. Então, no caso, se eu tenho baixa umidade, o ambiente não fica tão favorável à proliferação de micro-organismos. Quem é que falou para mim aí? Eu me esqueci com relação ao sal. E agora, você consegue correlacionar com relação... Por que antigamente, né, utilizava muito o sal para a conservação dos alimentos? Já consegue fazer essa correlação ou ainda não? Acho que ainda não, professora. Ainda Eu tô com medo de falar errado. Não, mas precisa ter medo de errar, não. Errar faz parte. A gente erra para aprender. Faz parte, né, professora? Faz. Aprender a errar. Errar é o primeiro caminho. Eu pergunto para meus filhos, está com dúvida? Não tenho dúvida. Eu falo, então não está aprendendo. Então, assim, baixa umidade, então vocês já falaram, né? Proliferação de micro-organismos. Então, assim, olha aí, né? O pessoal aí de Portugal tinha dificuldade com relação a essa questão, né? Da vinda aí para o Brasil, um exemplo, né? Com relação à questão dos alimentos. E hoje nós ainda continuamos com esse problema. Por quê? Porque a gente vai ao supermercado, compra os alimentos, mas a gente tem uma vida útil, né? Teve gente aí com esse início da pandemia que queria estocar alimento. Mas aí, né, se tivesse estocado o ano passado, início do ano passado para esse ano, já tinha degradado tudo. Então, não adianta, né? E aí, ó, aqui ele traz, né, os tipos de alimentos que eles usavam, né? Onde teriam aí que ter essa preocupação. Bom, vamos lá nessa parte aqui. Aqui vocês conseguem ler ou vocês querem que eu leve lá para a lousa? Deixa eu só ver se eu consigo ampliar. Não, eu ampliei demais, ficou ruim. Só voltar aqui um pouquinho. E centralizar. Consegue ou não? Só mais uma. Acho que aqui nesse ponto, né? Ficou bom ou não? Perfeito, perfeito. Tá. Aí, se a gente precisar, a gente copia e leva lá para a lousa. Então, a conservação dos alimentos. A nossa amiga que leu para nós foi a... Quem que fez a leitura? Eu já não me lembro mais. Quem é que deu? A Natasha, professora. Ela está aí, a Natasha. Quer fazer a leitura, Natasha? Posso ler de novo, professora? Por favor, então. Você leu esses 2 parágrafos? Você está conseguindo visualizar? Sim, sim. Então, por favor. Certamente você já viu um alimento estragar. Uma fruta ou algo preparado em casa que acabou se deteriorando. Mas já deve ter percebido que a carne, mesmo fora da geladeira, permanece adequada ao consumo se tiver sido previamente salgada. O Brasil é um grande exportador de carne, principalmente bovina e suína, mas também importa carnes nobres da Argentina. Observe no gráfico e no mapa a seguir que alguns dos países importantes de carne brasileira estão muito distantes do Brasil. Tá, então, alguns países, né, importadores da nossa carne, não são muito, né, pertinhos, não. Então, aí, hoje a gente está, inclusive, né, com esse aumento aí da carne, né, isso aqui, ó, é um dado de junho de 2014. Então, já está desatualizado, né? Hoje tem outros países aí, a China tá, né, é um grande exportador de carne, né, importador, né, na verdade, né, de carne do Brasil. O Brasil exporta para a China e, então, nós temos aí, né, aqui Hong Kong, Rússia, outros, Chile, Irã, Venezuela, Egito, enfim. E, logicamente, são países que estão aí distantes, né? Que está o Brasil, e a gente nós estamos aí com esses outros países aí numa certa distância. E aí ele faz a pergunta, né? Então, como o produto é conservado até chegar a esse destino? Será que o sal é a única opção para a conservação de alimentos, como as carnes? O que vocês acham? E por que o sal também é utilizado? Agora sim a gente vai responder aquela pergunta. Eu acho que eu sei a resposta. Pode falar, então. O sal normalmente desidrata muito. Qualquer coisa que você colocar sal, ela vai dar desidratada. No caso, tirar a água. Se tirar a água, tira a umidade e, por consequência, vai ter mais dificuldade para qualquer fungo ou bactéria crescer lá. Muito bem, exatamente isso aí. É isso aí. Certo? Então,
né? Mas a gente não pode vender só carne salgada aí para esses países, eles não querem, né? Então, logicamente, a gente tem a questão que da outras técnicas, né, de preservação. E aí, logicamente, para evitar a proliferação, né, de micro-organismos e, logicamente, a degradação desse alimento. Então, nós temos aí, né, algumas substâncias, né? Então, aqui, ó, tem os 2 itens aqui que eu vou pedir à nossa amiga Ana, que leu? Não. Ana? Natasha, desculpa. Conservantes, antioxidantes. Esse termo conservantes e antioxidantes. Por favor, Natasha, lê esses 2 parágrafos aqui para nós, esses 2 tópicos, melhor dizendo. Conservantes que inibem o crescimento de micro-organismos como bactérias e ou fungos. O sal, por exemplo, favorece a desidratação, perca de água, dos alimentos, o que torna o ambiente desfavorável para a sobrevivência dos micro-organismos. A carne seca é o charque. Utilizados na culinária brasileira, passam por esse processo de conservação. Então, foi o que o nosso amigo aí explicou para nós agora, né? Tá claro. Então, o sal era o mecanismo mais, né, indicado que nós sempre utilizamos. Ele é, então, o quê? Um conservante. Então, professor, ele tira a água Ele da carne, desidrata, né? e aí, tipo, não tem como os micro-organismos sobreviverem nela, né? Isso, a gente tem um ambiente desfavorável para a sobrevivência dos micro-organismos. Interessante, professor. O povo descobriu isso só tacando sal, né? Não tinha nem estudo naquela época. Né? É um princípio, né? Assim, né? Da curiosidade, né? Então, hoje, né? Nós temos toda uma explicação química por trás do processo, né? Mas, naquele momento, não, tá? Então, a ideia, né? Se vocês se lembram, no caso do sal, né? Quem que se lembra da maior... A gente tem uma diversidade de sais, pessoal. Mas o mais comum, e o sal que nós utilizamos no nosso dia a dia, qual que ele é? Qual sal que é? Alguém lembra da fórmula química dele? Acho que é sódio. Cloreto de sódio. Isso, cloreto de sódio. Essa caneta minha hoje está forte. Deixa eu arrumar essa lousa minha que está meio ruim. É o NaCl, é o cloreto de sódio. Então, essa substância aqui, ela é o maior componente do sal de cozinha. Tá? Então, ele, né, na verdade, ocorre um processo de desidratação. Ele retira a água, né, as moléculas de água, na verdade, né, H2O, né, a molécula de água, H2O. Isso, pessoal, está tudo relacionado com um tipo de ligação química que nós vamos estar estudando. Então, a química por trás disso aqui, ela é uma química aguçada, profunda, tá? Né? Que tipo de ligação química existe entre o sódio e o cloro? O sódio é um átomo de um elemento químico, o cloro é outro átomo de um outro elemento químico, né? Faz-se um tipo de atração entre eles e forma-se, então, esse composto iônico. Né? No caso da molécula de água, eu tenho o quê? Hidrogênio e oxigênio, que são elementos químicos também, átomos de elementos químicos distintos, que se ligam através de uma outra ligação, formando um composto molecular. E ocorre uma atração entre essas duas moléculas. E essa atração também tem uma nomenclatura, que faz com que a água saia do ambiente e se aglomere aqui na estrutura do retículo cristalino, que é o sal. Tudo isso é química, tá? E isso, então, faz que eu tenha uma desidratação e, logicamente, um ambiente desfavorável para a proliferação dos micro-organismos. Conforme nosso amigo, quem foi que falou? Eu me perdi no nome. O Andrei, eu acho. O Andrei, não é isso, Desfavorável à vida, professora. Isso, desfavorável, né, à sobrevivência dos micro-organismos. Bom, então, essa é uma das particularidades conservantes, né? E o antioxidante? É a nossa amiga... gente, eu tô ruim. Natasha. Natasha, vocês estão tem que ajudar a professora, porque ela tá
muito ruim, esquecendo os nomes. De primeiro eu falava o nome uma vez, eu já sabia. Mas vou até o final do ano saber o nome de todos, tá? Antioxidante, Natasha, o que seria o antioxidante? Você leu para nós? Não, né? Não, ainda não. Não. Antioxidantes que inibem a ação do gás oxigênio presente no ambiente sobre o alimento. Como exemplo, pode-se citar o ácido ascórbico, Ascórbico, isso. também conhecido por vitamina C, adicionado aos sucos de frutas industrializados. Vocês já ouviram isso? Ah, vocês já ouviram esse termo antioxidante? Vocês já ouviram, não já? Sim. Sim. Essa ideia, né, de antioxidante, Sim. hoje está no mercado aí cada vez mais, não é? Produtos de beleza. A gente ouve muito antioxidante. em joia, né, professora? Bijuteria, né? Aí, no caso, é anticorrosiva, né? Que eu acho que você mais tem essa... Na área de metais em si, né, de uma forma geral, a gente fala que o processo de tem o corrosivo, né, a substância corrosiva e não corrosiva. Nossa, professora, eu achava que os dois eram a mesma coisa. Na verdade, vamos dizer assim, no fundo, o caminho é parecido, porque é uma degradação, certo? Só que o antioxidante, né, eu estou pensando na questão, assim, quimicamente tem uma explicação, mas o processo é semelhante. Você não está errado de um todo, não, certo? Mas são palavras diferentes, mas... Significados diferentes, mas conceitos iguais. Próximos. Vamos dizer que próximos, né? Então, o termo antioxidante a gente utiliza mais para alimentos, né? Ou, por exemplo, na área de cosméticos. Utiliza muito, esse creme de beleza é um antioxidante. Então, né, senhoras como eu gostam de usar para poder ter uma vida útil maior da pele. É questão de vida útil, né? Todo mundo quer o quê? Preservar, conservar. Agora, a degradação, ela acontece. Independente de eu utilizar um antioxidante no alimento, independente de eu utilizar um antioxidante, né, nos produtos de beleza e usar, né, no corpo, na pele, em um momento não tem como. O caminho, gente, né, e aí também lá na corrosão também, né, na área de vocês é importantíssimo isso, inclusive, porque tudo caminha num sentido de menor gasto de energia. Essa é uma observação importantíssima. O universo, ele conspira no sentido de menor gasto energético. E o menor gasto energético que eu tenho é quando eu tenho aquela substância na forma mais estável possível. E, logicamente, então, a substância, né, nós montamos elas, construímos de uma forma que nós desejamos, mas ela vai sempre retornar à origem. É o ciclo da vida. Sempre retorna ao início, à origem. Então, não tem nenhum antioxidante ad eterno. Não tem nenhum agente anticorrosivo ad eterno. Sempre vai voltar no início de menor energia, de maior estabilidade. A gente pode aumentar a vida útil, mas fazer com que aquele alimento, por exemplo, pegar uma carne dessa aqui, que está apresentada aqui, e conservar ela ad eterno não é possível. A gente tem um aumento da vida útil dela. A mesma coisa, uma peça que a gente quer que ela não tenha corrosão. A gente vai usar várias substâncias, vários compostos químicos para aumentar essa vida útil. Aí vai chegar um momento que ela vai ocorrer a corrosão. Bom, mas o que é a ideia, né, de antioxidante, que é o ponto um pouquinho depois? A gente vai trabalhar essa questão da corrosão, que é muito importante na área de vocês de eletrônica. É a inibição da ação do gás oxigênio presente no ambiente, fazendo com que, né, eu tenha, então, uma
estabilidade dessa substância, não tenha uma quebra da estrutura dessa substância. Então, você pode pegar lá, ácido ascórbico. Já viram essa palavra aqui? Ácido ascórbico. Nas caixinhas de suco, de enlatados, já olharam lá os ingredientes? Nunca vi. Então, agora, hoje, você passa para terminar a aula, você vai lá, pega uma caixinha de suco, dá uma olhada para você ver lá. Vai estar escrito lá, antioxidante ou aditivo. Tem mesmo, professor. Eu já vi bastante naquela caixinha de laranja, assim, da Lafrute. Pois é, ácido ascórbico. Em todas vai ter, sabe? É uma substância que vai aumentar a vida útil do seu produto, através do impedimento da reação química com o gás oxigênio, de quebra da estrutura da substância que compõe o seu suco. Porque senão, se eu degrado ela, se eu quebro ela, eu vou sentir o sabor, né, desagradável no suco, eu vou sentir um cheiro desagradável no suco. Significa que ele entrou em decomposição, em quebra da estrutura do composto em si. Então, é um caminho para minimizar a reação, impedir o processo reativo, certo? O ácido ascórbico nada mais é do que a vitamina C. Né? Vocês já estudaram lá antigamente? Antigamente não, né? No 9º ano, 8º ano, vocês foram apresentados um diagrama, chamava assim, diagrama de Linus-Pauling. Foram apresentados esse diagrama? Eu lembro o nome, mas faz muito tempo que eu vi isso. Mas não foi o ano passado, então não? Lembro também não, professora. Ano passado eu tava no primeiro, meio que repeti. Ah, tá. Mas então a gente vai ver aqui, certo? Vou apresentar ele para vocês. Quem não conheceu, eu vou apresentar. Mas esse Linus Pauling, só para contar a história do Linus Pauling. O Linus Pauling é um químico, né? E ele tinha, desde acho que dos 60 e poucos anos, ele apresentou, né, um câncer. E ele conseguiu minimizar, né, ou seja, aumentar a sua vida útil até os 97 anos, fazendo aí um uso, né, de uma alta concentração de vitamina C, ou seja, do ácido ascórbico, que é um antioxidante. Então, há vários estudos com relação, né, aos antioxidantes, até em questão, né, de tratamento, de proliferação, né, de doenças, por exemplo, a divisão anormal, né, das células carcinogênicas, câncer. Mas, assim, tem gente que faz tratamento aí de altas concentrações de vitamina C, que agora nós estamos vendo, por exemplo, na questão da Covid, para aumentar a imunidade, e também para a questão, né, de retardar o envelhecimento. Retarda? Só que aí a gente tem que saber, né, tem uma questão muito importante que a gente sempre diz. É remédio ou veneno, depende da concentração. Tudo pode fazer bem, mas também tudo pode fazer mal. Depende da forma como eu vou ministrar, ou seja, da dosagem. Professora. Sim. Melhor exemplo de veneno que faria mal em grande quantidade é o próprio oxigênio, lembrei aqui. Na verdade, ele é um veneno. Se não tivesse outras coisas, a gente tinha morrido. O oxigênio na verdade, é a pior substância. Corrói o sal, corrói a carne. O oxigênio, assim, é fundamental para a vida, mas tem o seu lado negativo também. Então, assim, nós temos que trabalhar, né? Desculpa, eu só estou tossindo muito, mas não é Covid, não, tá? A questão é sabermos, né, dosar. Isso é o mais importante, né? Então, antioxidantes têm essa função. Então, nós vamos estudar um pouco isso mais a fundo, né? Dentro dessa proposta das ligações químicas. Como que formam essas ligações, né? Essa funcionalidade que dá, então, essa característica de maior vida útil a um produto. Então, aí é o exemplo, né? Numa carne, aí, o pessoal desidratando a carne, né? E essa deterioração de alimentos, né? Ela é importante
Por quê? Cadê nossa amiga? Nossa amiga Natasha. Já aprendi, Natasha. Consegue ler esse parágrafo aqui para nós, Natasha? O primeiro, professora, Isso, o primeiro, por favor. quando se notam alterações na cor, na textura, no sabor e ou no aroma de um alimento, ele não deve ser consumido, pois pode estar estragado. Essas modificações, chamadas deterioração, indicam que estão ocorrendo algumas transformações químicas nesse alimento. Importante, ó. Transformações, né? Químicas. Então, transformações químicas aqui acontecendo no alimento. E isso vai dar, então, todas essas características, né? Que a Natasha leu aqui. Alteração na cor, textura, sabor. Quem já tirou, por exemplo, um iogurte, né? Tá? Uma bebida, né? Láctea fermentada, enfim, né? E deixou fora da geladeira, esqueceu fora da geladeira. Passou lá 2 horas lá em cima da mesa, aí você chegou e resolveu tomar. O que você já observou que aconteceu com relação à embalagem? Com a embalagem, eu não sei, professor, mas ele azeda, né? Sabor. Mas você não A embalagem observou vai nada estar na molhada. embalagem, não? Vai estar No molhada. plástico? Ela vai Oi? estar úmida. Vai estar úmida? Não, mas isso é o descongelamento normal dele, que estava na geladeira, Isso, a né? perda de calor, né? Transferência de calor. Mas e naquele plásticozinho, por exemplo, um potinho, né, de iogurte ali, aquele plásticozinho por cima, ele tá retinho ou ele estufa? Ele fica estufado, Fica professora. estufado, né? O que significa aquilo? Então, quando você for na refrigeração do supermercado, se for pegar, a primeira coisa que você olha, você pode olhar a data de validade, que é importante, mas você olha se está estufado. Se estiver estufado, você já nem pega, deixa lá. Tem gente que vai lá e pega, né? Colocam na promoção, e aí você põe o dedinho assim naquela parte lá na tampinha lá de metálica, né? De alumínio ali, revestida com uma resina. Você põe o dedinho e ela tá assim para cima, parecendo uma bolinha assim para cima. Não é assim? Aquilo ali já foi. Você não pode tomar, não. Certo? Porque ali aconteceu. Eu tomava, professora. Então pode parar, né? Porque isso pode desencadear, inclusive, né, alterações aí, né, seu sistema digestivo. Credo. Então você pode não usar mais, porque ocorreu ali, ó, uma transformação química. E, logicamente, nessa reação química, ocorreu a liberação de gases, e esses gases é que fizeram, né, não tinha como eles serem liberados, então eles vão estufar ali o alimento, a embalagem do alimento, tá? Então, por quê? Porque eu tenho micro-organismos ali. E, logicamente, esses micro-organismos estão degradando, quebrando as ligações químicas das substâncias. Né? E, logicamente, transformando essa substância, que é um reagente, em outra substância, que é o produto. E, muitas vezes, imprópria para o consumo. Tá? Então, tem que estar sempre atento a essa questão. Tem gente que olha só a data de validade. Não. Você tem que olhar também uma outra questão importantíssima. Tem gente que vai comprar enlatado e aí fica lá na promoção. Promoção, o mercado coloca lá. Aí as latas têm um pequeno amassadinho na lateral, na tampa, por exemplo, doce, em caldas, né? Ou uma diversidade aí de enlatados que você tem uma danificação, um amassadinho de leve na embalagem. Eu devo consumir ou não? Não. Professora, mas e suponhamos aqui que o alimento está bem, mas e só caiu da prateleira? Pois é, mas amassou a embalagem, rompeu a estrutura da embalagem, mesmo que seja bem Então leve. só falou entrou ar lá dentro, certo? Não necessariamente entrou ar. É que amassou, tipo, Só pensa, tipo assim, ela caiu e bateu no chão assim e amassou. Isso. Aí normalmente o supermercado, né, o estabelecimento comercial coloca ali na promoção. Já viram isso? Produto para consumo, promoção, 50%. Tem gente que vai lá e pega.
Por que eu não devo consumir aquele produto? Porque tá difícil, professor. Mas é assim mesmo, a gente vai pensando juntos. Porque não faria sentido que o metal lá estaria contaminado, pois o recipiente está dentro. Então não faria muito sentido. Não, é uma parada, tipo, prensou. Tipo, aconteceu a química lá dentro, por causa que ele amassou. Mas mesmo se prensou era o ar que tá lá dentro, não entrou ar de fora. Então estaria bom para o consumo. A única coisa que eu consigo pensar que faria tanta diferença assim o formato da. Mas professor, como que estaria a situação da lata? Não, vamos supor que você vai pegar uma lata, isso é muito comum, um doce de pêssego, né? Vem naquela embalagem lata bonitinha, não é isso? Os pêssegos maravilhosos ali por fora, aquele desenho. Aí ela tem um amassadinho, né, na lateral dela, que logicamente esse amassado no sentido de que você tem uma entrada, né, mas não perfurou, da parte externa para a parte interna. Quem já abriu uma lata de doce de pêssego? Citando um exemplo do pêssego, mas é metálica, uma estrutura metálica, é uma liga metálica. Mas por dentro dela, você tem algo revestindo ou não? Tem o que, professora? Alguma substância, uma película de revestimento, ou o metal está em contato direto com a cauda do alimento? Tem agora tipo... faz todo sentido. Não tem tipo um plastiquinho? Faz muito tempo que eu não abro uma lata tipo, de pêssego. Tipo um plástico, né? Não é uma película de revestimento. Sabe qual a função daquela película de revestimento? É porque... Proteger do metal. Evitar o contato. Proteção da estrutura metálica. Por quê? Porque dentro, na solução que está o alimento, eu tenho aquela substância antioxidante. Então, tipo, por isso que não pode comer. Tipo, se amassar, pode ter rompido a películazinha. Rompeu a película, e aquela substância antioxidante, como nosso amigo fala, é o anticorrosivo. Ele vai, na verdade, aquele antioxidante vai reagir com o metal e vai atacar o metal, e aí ali vai acontecer uma reação de corrosão. Olha só. E aí, esse metal que compõe, né, ali eu tenho uma liga metálica, na verdade, ela vai ser, a gente fala, solubilizada, ou seja, ela vai sair da condição sólida e vai para a solução. E aí, quando você comer, né, o pêssego, a calda, nela você tem contaminação com os elementos químicos que constituem o metal da embalagem. Faz sentido, faz sentido. Então, aí você não está ingerindo, né, só química pura. Química pura, né? E aí esse alimento, então, está contaminado com metais. E aí a gente tem, né, uma série de doenças, dependendo do tipo de metal, dependendo da sua concentração. Por exemplo, tipo a maioria dos de alumínio. Né, alumínio. Alumínio é um metal hoje que tem sido estudado muito na área de, que é muito utilizado, né, na área de alimentos em si, e ele é importante para o nosso organismo. Como eu falei, remédio ou veneno depende da concentração, mas ele é um dos precursores, por exemplo, lá do sistema nervoso central, que estimula a química, né, do corpo humano, que são os hormônios, e está relacionado, inclusive, com um neurotransmissor, que acaba, né, tendo problema nessa transmissão ali dos pontos lá dos axônios, lá dos neurônios, e provoca o que nós chamamos de, desencadeia, né, uma doença chamada depressão. É um dos mecanismos, não é só isso. Professora, no caso, é uma pergunta meio fora do tópico assim, que a gente está falando, mas assim, no caso, na embalagem de, por exemplo, vou colocar aqui skinny. Tipo assim, agora que a senhora estava falando aí da corrosão, no caso,
como que será que é, tipo, a embalagem de skinny para não correr... Ah, a senhora entendeu. Corrosão, isso, entendi. Correr a corrosão. É, E como será que não é? Você Porque pode olhar, você abre uma embalagem de skinny, a parte interna, que você vai ver. Ela é laminada ela, na verdade, é uma película de alumínio, e em cima dessa película de alumínio eu tenho um revestimento de um polímero, a laminação de polímero, certo? Só que, logicamente, essa laminação, ela permite uma certa flexibilidade, por isso que ela não vai romper, mas ela na verdade, tem uma proteção daquela película de alumínio ali, revestido. A mesma coisa, quando você vai envolver um alimento para aquecimento, né, normalmente o pessoal vai cobrir com alumínio, já viram? Papel alumínio? Já sim, professor. Vocês já olharam o papel alumínio? Ele tem dois lados. Tem um lado bem lisinho, né, sem rugosidade, e tem um outro lado que é mais opaco. Já ouviram isso? Sim. Qual é o lado que tem que estar em contato com o alimento? O opaco, não? Eu acho que é o lisinho. Não, é o liso. O liso, porque liso. tem uma parte meio de plástico. Tem gente que gosta de revestir com o opaco para o alimento e deixar o outro por cima, que fica bonito, né? Mas aí tá errado. Ô, professor, e as panelas, então? Tipo, Pois é, as panelas também tem um problema direto seríssimo. Alumínio. Então, assim, eu até falo isso, né? Esses dias até meu marido falou assim que tem que tomar cuidado com isso, que eu fico dando esses conselhos, e aí o pessoal adora, né? Principalmente os preguiçosos. Eu não uso palha de aço em panela. Eu lavo com a bucha, com sabão, né? Mas nada de palha de aço. Porque quando eu faço isso, eu estou rompendo a película de proteção. E aí, no caso, então, como é que a senhora limpa, professora, gordura? Então, eu vou usar a esponja, mas não a esponja de aço. E ali eu vou a limpeza, na verdade, ela vai ser retirada com a detergência, né? O detergente. Mas aí, lógico, a panela não vai ficar aquela panela linda, maravilhosa, limpinha, brilhando. Como tem gente que gosta que a panela fica brilhando, né? Vira um espelho. Mas cada vez que você faz isso, só que, logicamente, o alumínio ele forma um óxido. E esse óxido é exatamente impedindo a liberação do metal. Mas aí eu vou lá e vou retirar essa película. Aí eu disponibilizo novamente aquela liberação do metal, né, para o alimento. Então a gente tem que evitar de ficar passando, por exemplo, a gente que fica, a hora que ele está fazendo o alimento, ele pega a colher e bate, né, na borda da panela. Aquilo ali, você está quebrando a película e você está jogando o alumínio para o alimento. Mas se bem que tá bem quente na hora que tá, tipo, cozinhando. Então, assim, tem que ter uma... assim, nós estamos, pessoal, na verdade, sim, nossos alimentos têm um alto grau de contaminação. Professora, mas esse, no caso do alumínio, em excesso, o metal entra em contato em excesso, em grandes quantidades? Isso, em grandes quantidades, né? Em pequenas quantidades não. Inclusive, em pequenas quantidades é necessário para o nosso organismo. Então, nós precisamos da tabela periódica inteira no nosso organismo. Mas depende da concentração. Até urânio. Até urânio. Tudo nós precisamos. Urânio não é prejudicial, não. Depende, né? Aí é outra história. Então, assim, tudo é importante no nosso organismo, né? Tudo tem o seu lado positivo. Agora, depende como eu vou aplicar. Aí sim, pode ser não ser benéfico. Certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Bom, a gente vai parar aqui em deterioração dos alimentos, e na próxima aula, então, ainda, hoje a gente demorou mais um pouquinho para começar, né? A gente vai falar um pouquinho mais, já chegando aqui. Quem quiser dar uma olhadinha aqui nessas questões, já pode estar olhando, tá? Porque aí a gente já começa a falar um pouquinho mais da química, as transformações químicas e os alimentos, tá? Seria o tema 1, basicamente, que é a próxima semana. Tá ok? Tudo bem? Sem problema, professora. Eu vou aqui baixar, então, a nossa lista de presença. Eu estou baixando a lista de presença.
E se não tiver mais nenhuma reclamação, nós estamos aí com 22 alunos, tá? Eu vou aqui parar a nossa gravação. Parando a gravação. Posso parar? Então, lá na plataforma Moodle, quem quiser conferir alguma coisa da aula, pode ir lá daqui a pouco, que o vídeo da aula vai estar lá. Ok? Tudo bem? Tá bom. Então, por hoje Beleza. é só. E até terça-feira, se Deus quiser, pessoal. Tenham uma boa semana. Com Deus, professora. Muito Com obrigado. Deus, professor. Boa aula aí, Tchau, professor. para vocês. Boa semana para a senhora. Até a próxima aula.